eu já expliquei para vocês que todo mundo erra. Apesar de ninguém querer, tá? Essa foi uma das minhas primeiras aulas de aquecimento. Eu falei isso para vocês. Mesmo a gente não querendo, todo mundo erra dentro das relações. Erra você, erra o seu marido. Esses erros, eles podem ser simples e conscientes. Eles podem ser conscientes e são erros graves, como é a questão da traição. Mas também existem vários outros erros graves também e inconscientes. Quem estava aqui nessa aula? Quem não estava, volta lá para assistir que tá lá no meu perfil, tá bom? Lá eu detalho todos esses erros, mas só para você entender. Então, existiam esses erros, né? Erros conscientes simples, erros conscientes graves, né? E erros inconscientes. Então, todos nós erramos. Ninguém aqui tem que estar nessa postura de vítima e vilão. Todos nós, em algum momento, mais ou menos, erramos dentro das nossas relações. Então, eu vou começar por aqui. Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter para você dar conta de chegar no final comigo dessa aula. Logo em seguida, pare de falar nos comentários agora e presta atenção em mim, tá? Porque muito provavelmente você não ouviu falar do que eu vou te dizer agora em lugar nenhum e não dessa forma, de uma forma tão clara e tão direta como eu vou te falar agora sobre essa questão do perdão, ok? Primeiro movimento, todo mundo erra, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente não se dando conta, mesmo a gente não assumindo, né? De só ficar colocando a culpa no outro. Não, nós chegamos numa relação juntos e todos nós erramos porque nós não aprendemos a nos relacionar. Ponto 1. Ponto 2. Paula, eu perdoei a traição. O que é que a gente aprende, né? Quando vem a traição? Sobre o perdão. Vem para nós muito essa questão do perdão, só que o perdão num movimento muito religioso, tá? Lembrando que aqui nós abraçamos todas as religiões, não é essa a questão. Mas, quando a gente passa pelo processo da traição e a gente simplesmente fala que perdoa, é muito daquilo que eu falo para vocês lá dentro da maratona, que não assistiu, assista, que é o perdão sem perdoar. Eu perdoo o outro, né? Mas eu trago para mim todo o peso da responsabilidade desse perdão, né? O outro fica livre, eu trago para mim toda essa responsabilidade e aí eu começo a morrer todo dia um pouquinho por dentro. Eu acredito que sou eu o problema dessa relação. Por que que eu não vi? Será que é porque eu tô fora do meu peso? E isso e aquilo. Então, não é, quando a gente diz que perdoa uma traição, muitas de nós aqui, sem o conhecimento, nós perdoamos sem perdoar. E eu aprofundo esse assunto lá na aula 2 da maratona, na aula 1 da maratona. Mas a gente faz isso porque foi isso que a gente aprendeu, né? É isso que a gente aprendeu. Só que a gente não sabe o tamanho da consequência que a gente traz para nós quando a gente faz isso. Então, se você que tá aqui, mulher, tá com depressão, tá com ansiedade, tá morrendo todo dia um pouquinho por dentro, tudo que você tinha antes de problema de saúde agora começou a piorar, você tem problema de enxaqueca, candidíase, insônia, crise nervosa, entre tantas outras coisas, saiba que quando a gente perdoa o outro, é justamente isso que a gente está fazendo, uma carga de responsabilidade toda para nós. E isso não é real, isso não pode ser assim. Nem aqui, nem em lugar, nem em nenhuma outra relação. A gente não pode fazer isso. Não pode. A gente não pode pegar a responsabilidade que é do outro e trazer para nós, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa separar é entender que existe o perdão religioso. E esse perdão, gente, ele é muito real. Mas ele acontece de Deus para com nós. Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Então não adianta eu querer perdoar dentro desse perdão religioso, né? Quando eu não tô dando conta disso. Então eu perdoo, tiro a culpa do outro e eu? O que eu faço com isso depois? Então nós, mulheres imperfeitas, nós precisamos sim buscar pelo perdão verdadeiro. E o que é esse perdão verdadeiro? O perdão verdadeiro, gente, de homens para homens, né? Na situação de encarnados, de carne e não de deuses, né? É quando eu olho para a traição, quando eu olho para aquilo que me aconteceu, mas aquilo não me dói mais. Aquilo já não me tira mais do meu centro. Aquilo não me tira mais o ar, né? Não me faz mais perder o sono, não controla mais a minha vida, não controla mais os meus sonhos, os meus desejos. Teve uma mulher que eu entrevistei da última turma, que foi da T8, e ela dizia assim, acho que foi a Damiana,
se eu não me engano, a Damiana da T8. Ela dizia assim: Paula, eu superei tanta dor da traição, porque no final de semana que eu entrevistei ela, eu estava trabalhando com meu esposo e a terceira pessoa apareceu. E olha só, meu coração não acelerou, eu não tive vontade de grudar no pescoço dela e eu estava feliz com meu marido ao meu lado. Esse é o movimento que você sente que esse perdão aconteceu de alma, que esse perdão aconteceu de dentro para fora, porque esse perdão não te custa a vida, não te custa seus pensamentos, não te custa a sua tranquilidade. Entendem o que eu estou dizendo para vocês aqui? Para eu poder continuar com o assunto, porque eu estou falando tudo isso só para introduzir o que eu quero dizer para vocês. Tive candidíase, ansiedade e muita baixa autoestima. Exatamente. Então, quando a gente perdoa nesse perdão, né, que está muito acima de nós, seres humanos, né? Quando a gente leva esse perdão, a gente vai para esse lugar de dor, né? É como se a gente estivesse ocupando ali um lugar que não é nosso, que não precisa ser nosso, mas que a gente pode aprender a fazer diferente. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, tá? Deu para entender aqui, ó, Alencar, meu amigo? Eu comecei a confiar em mim primeiro. É isso aí. Estou com muita insônia. São todos efeitos colaterais desse perdão. Porque a gente vai lá, a gente perdoa, acreditando que o perdão é que vai restaurar o nosso casamento. O perdão é que vai nos reconectar de novo nesse casamento. E o perdão é que vai fazer com que a gente apague tudo do jeito que foi e comece tudo, né? Tudo de uma forma diferente, sem que essas traições venham a se repetir. Mas isso não é real, tá? Não é assim que funciona.